O tropeiro achou que era só mais um potro perdido na coxilha, até ver o bilhete preso na rédea e cair de joelhos no meio do campo. O vento cortava a vastidão dos campos abertos, trazendo consigo o cheiro da terra molhada e a promessa de um frio que mordia a alma. Entre Vacaria e Lages, onde a neblina teimava em cobrir a coxilha, o tropeiro Anselmo Furtado, com seus 33 anos, guiava as mulas carregadas. Seu rosto, marcado pelo sol e pelas longas jornadas, carregava um peso antigo, dores que ele preferia deixar escondidas nas dobras do seu próprio silêncio. Era um homem que vivia na estrada, sem amarras, fugindo de um passado que ele sabia que jamais o deixaria em paz. De repente, seus olhos acostumados ao horizonte avistaram algo diferente. Um potro de pelagem rara, brilhante como ouro ao sol fraco da manhã, estava sozinho na imensidão. Parecia perdido, sem mãe, sem rumo. Anselmo, acostumado a ver animais desgarrados, não deu muita atenção a princípio. Era só mais um potro extraviado, pensou. Mais um que o Pampa engoliria. Mas algo o puxou para perto. Ao se aproximar, com o coração batendo num ritmo que ele não entendia, Anselmo viu. Uma rédea velha estava amarrada no pescoço do animal e nela um pequeno bilhete enrolado. Com as mãos grossas ele o pegou, desenrolou com cuidado e leu as poucas palavras que mudariam tudo. Leve-o ao tropeiro Anselmo. Ele é o único que pode protegê-lo. O nome. Aquele nome. O nome dele. Anselmo sentiu o chão sumir sob seus pés. O papel amassou em sua mão enquanto ele caía de joelhos no meio do campo, o corpo pesado pelo choque. As palavras, simples e diretas, abriram uma ferida antiga, trouxeram de volta lembranças que ele havia enterrado com tanto esforço. Quem sabia de seu nome? Quem o conhecia tão bem para mandar-lhe um pedido assim e com um potro tão especial? Uma mistura de confusão e uma apreensão gélida se instalou em seu peito, apertando-o como um nó. Longe dali, numa casa modesta, onde o cheiro de erva-mate e pão fresco pairava no ar, Margarida Flores, uma prenda de 25 anos, sentiu um aperto no coração. Seus olhos, que guardavam uma culpa profunda e um segredo antigo, estavam distantes, fixos em um ponto imaginário no horizonte. Ela sabia que o potro estava a caminho de Anselmo e rezava, com uma fé quase desesperada, para que ele o encontrasse, para que ele aceitasse aquela proposta silenciosa, a única ponte que ela ousara construir entre eles, entre seu passado e um futuro incerto. Sua vulnerabilidade era palpável, a ansiedade que mal conseguia esconder. Anselmo, ainda em choque, mas com uma estranha sensação de responsabilidade pesando sobre os ombros, decidiu. Não podia deixar o potro ali. Amarrando-o junto às suas mulas, ele sentiu que sua jornada, que ele imaginava tão solitária e sem surpresas, havia mudado para sempre. O vento do Pampa continuava a soprar, mas agora trazia consigo não apenas o frio, mas também o eco de um segredo que estava prestes a se revelar. Anselmo tentava, com todas as suas forças, manter o potro à distância. Aquela criatura de pelagem rara era uma lembrança incômoda, uma responsabilidade que ele não queria. O bilhete, com aquelas poucas palavras, havia remexido em um canto escuro de sua alma, um lugar que ele havia selado com a dor de ter perdido tudo. O medo de se apegar, de sentir de novo, era um inimigo mais forte que qualquer farrapo ou imperial. Sua mente o levava sem aviso aos dias terríveis da guerra, quando o fogo e o sangue levaram sua família, sua esposa e o pequeno filho que mal havia aprendido a caminhar. Desde então, ele jurara nunca mais criar laços, nunca mais se permitir amar algo ou alguém, pois tudo o que tocava parecia se perder. Ele se sentia amaldiçoado, e o potro, agora seguindo seus passos, era um teste cruel à sua fortaleza. Longe dali, em sua rotina de prenda cuidadosa, Margarida Flores se via atormentada. Cada cheiro de terra molhada, cada raio de sol que entrava pela janela, parecia trazer de volta a lembrança daquele dia, anos atrás, quando entregou seu filho recém-nascido. A culpa era um fardo pesado, um nó apertado em seu peito que não a deixava respirar em paz. Ela temia ser julgada como má mãe,
Acreditava, no fundo, que não merecia ser amada depois do que fizera. Sua única esperança, um fio delicado em meio ao desespero, residia em Anselmo. Ela precisava que ele aceitasse o potro, aquele elo silencioso, a única ponte que ela ousara construir para o seu segredo. Enquanto viajava, Anselmo notava, a contragosto, os pequenos detalhes do potro. Uma mancha branca em forma de estrela na testa, um jeito dengoso de encostar a cabeça em seu ombro quando a noite caía. Aquilo o incomodava, alimentava uma curiosidade que ele não queria ter. O animal era diferente, tinha algo de especial, e isso só aumentava as perguntas sobre sua origem e a intenção daquele bilhete misterioso. Ele sentia que havia algo mais por trás de tudo, uma ponta de um novelo que ele não ousava puxar. Sua amargura, contudo, era um muro alto protegendo-o de mergulhar fundo. Pelos caminhos poeirentos e molhados, a vida errante dos tropeiros continuava, marcada pelas cicatrizes da Guerra dos Farrapos. Os deslocamentos forçados, as perdas, tudo isso contextualizava a dor de Anselmo, a razão de sua vida sem rumo. O Pampa era vasto, mas também implacável, e a guerra havia deixado sua marca em cada coração, em cada pedaço de chão. Margarida, com o coração apertado, percebeu que não podia apenas esperar. O perigo era real e seu segredo precisava de proteção. Para proteger o potro e veladamente o elo com seu passado, ela precisava se aproximar de Anselmo. Seus pensamentos começaram a desenhar um plano, um jeito de fazer seus caminhos se cruzarem, sem, contudo, revelar a verdade que a consumia. A prenda sabia que a hora de agir estava próxima. Anselmo seguiu viagem, o Pampa vasto à sua frente, indiferente aos seus sentimentos. Mas a presença do potro de pelagem rara, trotando firme ao lado de suas mulas, era um lembrete constante. Ele tentava com todas as suas forças manter o coração endurecido, como a casca de uma árvore antiga. No entanto, por mais que negasse, aquele animal começava a amolecer algo dentro dele. Era mais uma responsabilidade, sim, um fardo inesperado, mas também um elo invisível, uma corrente sutil que o prendia a algo que ele ainda não ousava compreender. A cada passo, sentia que não estava mais tão só na imensidão. Longe dali, com o coração em desalinho, Margarida Flores havia posto seu plano em movimento. A desculpa perfeita surgiu. Uma visita à tia Sebastiana, que morava perto de uma venda de beira de estrada, um ponto de pouso conhecido por todos os tropeiros da região. Ela chegou antes. Arrumou-se com simplicidade, tentando parecer apenas mais uma viajante comum, ou talvez uma moça em busca de algum trabalho temporário. Seus olhos inquietos e carregados de uma esperança quase dolorosa vasculhavam a poeirenta estrada, buscando a silhueta de Anselmo e, mais importante, do potro. Precisava ser discreta, uma sombra, observando de longe, seu corpo tenso pela expectativa, seu coração batendo um ritmo apressado no peito. Quando Anselmo finalmente surgiu no horizonte, guiando suas mulas e o potro, Margarida sentiu um choque elétrico percorrer sua espinha. Ele estava ali, e com ele, o elo vivo de seu segredo. O coração dela falhou uma batida, e sua respiração suspendeu por um instante. Anselmo, como sempre, era um homem de poucas palavras e muitos cuidados. Descarregou suas mulas, amarrou o potro perto de si, onde seus olhos pudessem vigiá-lo. O cheiro de fumaça de churrasco e o burburinho de vozes na venda preenchiam o ar, mas Margarida só tinha olhos para ele e para o animal. O encontro foi breve, quase um esbarrão. Anselmo, ao se dirigir à pequena venda para um mate e alguma provisão, passou por Margarida. "Boa tarde", ele murmurou, a voz grave, quase áspera, sem desviar o olhar dos seus afazeres. Margarida respondeu com um "boa tarde", mais demorado, um pouco trêmulo, sentindo o calor do sangue subir ao seu rosto. Os olhos dele, escuros e fechados como as portas de um rancho em dia de tempestade, mal se detiveram nela. Mas os olhos dela... os olhos de Margarida não conseguiam se afastar do potro e, por tabela, dele. Ela sentia a força daquele olhar penetrante, mesmo quando ele não estava fixo nela,
e uma estranha mistura de medo e fascínio a invadia. Uma tensão estranha, quase sufocante, pairava entre eles, algo que nenhum dos dois ousava nomear. Margarida sentia o medo gelado de que ele, a qualquer momento, pudesse enxergar através de sua fachada, descobrir seu passado e julgá-la para sempre. Cada célula do seu corpo gritava para manter o segredo, mas a proximidade dele era um convite ao perigo. Ela tentava parecer uma viajante comum, mas sua atenção se voltava incessantemente para o potro, para cada movimento de Anselmo. Anselmo, por sua vez, lutava uma batalha interna. A atração incômoda que sentia por aquela prenda misteriosa era algo que o assustava tanto quanto o bilhete do potro. Era um perigo, um convite a sentir de novo, a baixar suas defesas, e ele não queria. Seus olhares se cruzavam por um instante, um relâmpago, um segundo a mais do que o necessário, e se desviavam, carregados de perguntas não ditas e de verdades escondidas. A proximidade deles ali, na venda movimentada, era quase desconfortável, como se o ar entre eles estivesse eletrizado. Um toque acidental de mãos, ao pegar o mesmo cantil de água, fez a pele dela formigar, e ele sentiu um choque. Margarida, ao ver o potro seguro ao lado de Anselmo, sentiu um alívio momentâneo, mas logo a angústia de manter seu segredo a apertou novamente. O primeiro passo estava dado, sim, mas o muro do passado ainda era alto demais. Ela sabia que precisava permanecer por perto, encontrar um pretexto que a mantivesse ali, naquela venda ou em alguma estância vizinha. O destino do potro e o seu próprio dependiam disso. O vento do Pampa, indiferente aos corações humanos, continuava a soprar, carregando consigo os sussurros de um destino que começava a se tecer. Margarida conseguiu o que tanto queria. A dona da venda, uma mulher gorda e de riso fácil, precisava de ajuda com os afazeres da casa e do comércio, e a prenda, com sua fala mansa e mãos ágeis para a cozinha, foi logo aceita. Agora podia ficar por ali, lavando louça, varrendo o chão, sempre com um olho na entrada esperando a chegada de Anselmo. E ele vinha, quase todos os dias, com suas mulas e, claro, o potro de pelagem rara que já chamava a atenção de todos. O coração de Margarida batia forte cada vez que o via, mas ela se mantinha discreta, nas sombras, observando, cuidando de longe. Deixava um punhado de capim mais verde para o potro, um balde de água fresca, como se fosse um anjo da guarda silencioso. Anselmo, com seus olhos de tropeiro acostumados a ler cada sinal do Pampa, não demorou a notar. Aquela prenda nova na venda, sempre por perto, sempre com um olhar que parecia buscar algo, mas se desviava rapidamente quando ele a encarava. E o potro? O potro! Ele via o capim extra, a água limpa. Uma tarde, enquanto tomava um mate encostado no balcão, Anselmo perguntou a voz baixa, quase um sussurro, mas com a força de um comando: "É a senhora quem cuida do bicho?" Margarida sentiu o calor subir ao rosto, as mãos tremendo um pouco ao ajeitar o lenço no cabelo. "É o meu jeito, senhor. Tenho carinho pelos animais", ela respondeu, a voz firme, mas o coração aos pulos. Ele não disse mais nada, mas a desconfiança, ela sentia, não havia sumido. Pelo contrário, parecia ter crescido um pouco mais, como uma erva daninha na alma dele. Apesar da distância que ele teimava em manter, Margarida não conseguia evitar. Via Anselmo cansado, os ombros pesados depois de um dia longo na estrada. Sem que ele pedisse, ela deixava um mate quente ao seu alcance, ou uma tigela de pão de milho recém-assado, sempre com a desculpa de que era para todos os tropeiros. Uma vez notou uma pequena ferida na pata de uma das mulas dele, e com a permissão da dona da venda, cuidou do animal com ervas e um pano limpo. Anselmo observou cada movimento dela. Não agradeceu com palavras, mas o olhar dele, antes tão fechado, parecia amolecer por um instante, um relâmpago de humanidade que Margarida guardou no coração. Ela, por sua vez, observava o cuidado dele com o potro. Como ele falava baixinho com o animal, como passava a mão em sua crina. Aquilo a enchia de uma dor boa, um misto de saudade e esperança pelo que o potro representava. Foi então que ele apareceu. Honório Vidal, o capataz da estância vizinha,
Um homem de corpo grande e olhar cobiçoso. Suas mãos eram ásperas, sua voz, um trovão que anunciava problemas. Ele vinha à venda para beber e jogar, e seus olhos, sempre atentos ao que lhe pudesse render lucro, logo se fixaram no potro de pelagem rara. Que bicho formoso, tropeiro! Ele bradou, se aproximando de Anselmo com um sorriso que não chegava aos olhos, apenas aos lábios. Nunca vi um igual por estas bandas. De onde vem tamanha beleza? Ele fez perguntas sobre a origem do animal, sobre seu valor, sobre quem o havia mandado. Insinuava que era um animal raro, perfeito para um bom negócio, talvez para os imperiais, que sempre buscavam cavalos de raça para seus oficiais. Margarida, escondida atrás da porta da cozinha, sentiu um calafrio na espinha. Aquele homem era perigoso. Honório, sem rodeios, tentou comprar o potro. Dou-lhe um bom preço, tropeiro. Mais do que vale, quem sabe? Ele ofereceu a voz untuosa. Anselmo, que até então havia mantido a calma, virou-se para ele, o rosto endurecido como pedra. Seus olhos, antes distantes, agora queimavam com um fogo frio. Este potro não está à venda, capataz, disse, a voz cortante como uma faca. Não por preço algum. Honório rosnou, a face vermelha de raiva. É um desperdício, tropeiro. Um animal como este merece mais do que seguir mulas na estrada. Mas Anselmo já se afastava, a mão no coldre, deixando claro que a conversa havia terminado. Margarida observava, o coração aos pulos. A cobiça de Honório era um perigo que agora pairava sobre o potro e sobre tudo o que ele representava. Ela sabia que aquele homem não desistiria fácil. Honório Vidal não aceitava um não como resposta. Desde que Anselmo o havia rechaçado, o capataz da estância vizinha andava pela venda com um ar azedo, os olhos pequenos sempre procurando o potro. Ele não parava de espalhar boatos, sussurrando para quem quisesse ouvir que aquele animal era roubado, ou que Anselmo o havia achado de um jeito estranho. Queria desestabilizar o tropeiro, fazê-lo parecer um homem sem lei, para que fosse mais fácil tomar o potro. Para Honório, aquele bicho de pelagem rara era um pote de ouro, um lucro fácil. Ele já pensava em vendê-lo aos imperiais, que sempre pagavam bem por animais de sangue bom, e a guerra tornava os negócios escusos ainda mais tentadores. Margarida, observando Honório de longe, sentiu o pânico gelar suas entranhas. Aquele homem era um abutre, e o potro, seu elo mais precioso, estava em perigo. Cada vez que via os olhos cobiçosos de Honório no animal, o coração de Margarida apertava, e a culpa, aquela velha companheira, sussurrava em sua mente. Ela fechou os olhos por um instante, e as lembranças vieram como uma brisa fria do pampa, fazendo-a prender a respiração. Lembrou-se do desespero de anos atrás, quando era apenas uma moça assustada, grávida e sozinha. A vergonha, o medo do julgamento, a pressão da família, tudo a havia levado a uma decisão dolorosa: entregar seu filho recém-nascido para a adoção em segredo. Uma parte dela morrera naquele dia, e a ferida nunca cicatrizou, sangrando em seu peito toda vez que o vento trazia a lembrança. Mas o destino, ou talvez uma mão divina, havia tramado de um jeito que ela nunca imaginou. Meses atrás, uma conversa casual com uma velha comadre, uma parteira que havia ajudado no parto, trouxe uma verdade que a fez cambalear. A criança que ela havia entregue, seu pequeno, era na verdade filho de Anselmo. O tropeiro que ela conhecia de vista, um homem bom, mas marcado pela guerra e pela perda de sua própria família. A parteira, por medo ou por carinho por Anselmo, havia revelado que o pai era ele, um homem que também havia sofrido a perda de um filho na guerra, embora soubesse que aquele bebê não era o mesmo que o Pampa lhe levara. A notícia a atingiu como um raio. O filho que ela entregou era dele. A culpa se transformou em um desejo ardente de reparação. Ela tinha que fazer algo, ajudar Anselmo, proteger aquela criança de alguma forma, mesmo que fosse tarde demais para tê-la de volta. E foi então que a ideia do potro surgiu. Um animal raro, valioso, um presente que poderia ser um elo, uma forma de se aproximar de Anselmo, de protegê-lo sem se revelar de imediato. O bilhete, com aquelas palavras simples, era sua prece silenciosa.
Ela o via em sua mente como uma parte da criança que ela havia perdido, um símbolo de seu amor e de sua culpa, a última chance de redenção que ela acreditava ter. Com Honório por perto, Margarida sabia que não podia ficar parada. Precisava alertar Anselmo. Uma noite, enquanto todos dormiam na venda, ela escreveu um pequeno aviso em um pedaço de papel. Cuidado com o capataz Honório. Ele cobiça o potro. Olhos abertos. Ela dobrou o papelzinho e o deixou debaixo do cantil de Anselmo, que ele sempre deixava na mesa antes de dormir. Não havia nome, não havia assinatura. Era um aviso anônimo, uma sombra de proteção que ela estendia, preocupada com a segurança do animal e, por extensão, com o destino do segredo. Anselmo encontrou o bilhete na manhã seguinte. As palavras eram poucas, mas a mensagem, clara. Cuidado com o capataz Honório. Ele sentiu um arrepio. Aquele homem era mesmo um perigo. Olhou para o potro, que pastava tranquilo perto de suas mulas. O animal, que antes era apenas uma carga, agora parecia ter crescido em seus olhos. Anselmo sentia que precisava protegê-lo, não só pela responsabilidade que o bilhete trazia, mas por uma intuição mais funda, algo que dizia que aquele bicho era mais do que parecia. Ele o acariciou a crina, sentindo a maciez dos pelos. Aquele potro era seu, e ele não permitiria que ninguém o tocasse. Honório Vidal, ao ver que seus rumores não surtiam efeito e que Anselmo continuava firme, sentiu a raiva borbulhar em seu peito. Maldito tropeiro! Ele resmungou para si mesmo, os punhos cerrados. Aquele potro será meu, custe o que custar. Ele começou a tramar, a planejar nos cantos escuros da venda, como roubaria o animal. A ameaça, antes um sussurro, agora se tornava iminente, pesada como a neblina que cobria a coxilha ao amanhecer. O pampa se estendia, vasto e indiferente, mas para Anselmo Furtado, o silêncio daquela imensidão parecia gritar as dores do passado. A presença do potro, que agora seguia seus passos com uma lealdade crescente, remexia em feridas que ele pensava estarem bem fechadas. Uma tarde, enquanto o sol se punha tingindo o céu de vermelho e roxo, Anselmo sentou-se perto do fogo, o mate na mão, mas os olhos perdidos no horizonte. O cheiro da fumaça o levou de volta, sem aviso, ao dia em que tudo desabou. A imagem era tão nítida quanto a chama que dançava à sua frente. O ataque, o grito dos farrapos e dos imperiais se misturando, o barulho dos tiros, o cheiro de pólvora e medo. Sua estância, antes um lugar de risos e paz, virou um inferno em poucas horas. Lembrou-se do rosto assustado de sua esposa, do choro abafado de seu pequeno filho, que mal tinha 2 anos e se agarrava à barra da saia da mãe. Ele havia lutado, tentado proteger, mas a violência da guerra era maior, mais rápida. Um golpe, o som oco, e tudo se apagou. Acordou sozinho, em meio aos escombros, com o silêncio mais pesado do que qualquer grito, e a certeza de que havia falhado. Não os protegera. A culpa, como um potro selvagem, o arrastava desde então, fazendo-o jurar que jamais se apegaria a nada, a ninguém. Tudo o que ele tocava, ele perdia. E agora, aquele animal de pelagem rara, um presente misterioso, um novo elo. Aquela ferida que ele pensava estar cicatrizada voltava a sangrar no peito de Anselmo, mais viva do que nunca. Longe dali, na quietude de seu pequeno quarto, Margarida Flores dobrava um lenço bordado, mas sua mente estava em outro tempo, outro lugar. A culpa era sua sombra mais fiel, e a imagem do potro, que ela via todos os dias na venda, era tanto um consolo quanto uma tortura. Lembrou-se daquele desespero, da decisão que a rasgou por dentro. Entregar seu filho tão pequeno, tão indefeso, a vergonha de não poder criá-lo, o medo do julgamento, a certeza de que era uma má mãe, indigna de amor. Aquela escolha a assombrava, repetindo-se em seus sonhos, em seus pensamentos. Ela não merecia ser amada, não depois do que fez, mas o potro. No potro era sua última esperança. Nele, ela via uma chance de redenção, um jeito de consertar o passado, de proteger a memória daquela criança que ela havia entregue. Era um fio, talvez o único,
que a conectava à possibilidade de perdão, de um novo começo. Enquanto Anselmo e Margarida se debatiam com suas dores antigas, Honório Vidal não perdia tempo. O capataz, com sua ganância a ferro e fogo, intensificava seus planos. Ele andava pelos cantos mais escuros da venda, conversando em voz baixa com homens de má índole, tropeiros sem escrúpulos que conheciam cada atalho do Pampa. Queria saber a rota exata de Anselmo, os lugares onde ele parava, os momentos em que a guarda do potro poderia estar mais fraca. Os sussurros corriam que Honório estava se encontrando com informantes imperiais, negociando. O potro raro, aquele animal que Anselmo se recusara a vender, seria uma barganha valiosa. Honório estava disposto a tudo, a vendê-lo aos inimigos se fosse preciso, para garantir seu próprio lucro e impedir que qualquer verdade sobre a origem do animal viesse à tona. Ele queria o potro e queria que o tropeiro se calasse. A noite caiu pesada sobre o Pampa. O ar estava denso, carregado não só de frio, mas de uma sensação de perigo iminente. As dores de Anselmo e Margarida, antes guardadas a 7 chaves, agora se tornavam mais claras, mais palpáveis, pesando sobre eles como a neblina da manhã. E a ameaça de Honório, antes um sussurro, se concretizava no horizonte, uma nuvem escura que prometia tempestade. Honório Vidal, o capataz dos olhos miúdos e sorriso de escárnio, não podia mais esconder a cobiça que lhe queimava o peito. Não era apenas o valor do potro de pelagem rara que o atraía. Ah, não. Aquele animal era mais do que uma peça valiosa. Era um bilhete para o poder, uma moeda de troca no meio da guerra. Honório sabia que os imperiais, sempre à procura de cavalos de sangue bom para seus oficiais, pagariam uma fortuna. Vender o potro seria um favor político, uma forma de garantir proteção para seus próprios negócios escusos, talvez até de subir na vida, de se ver livre da poeira da estância. E mais importante, ele queria impedir que Anselmo descobrisse a verdadeira origem do animal. Se o tropeiro soubesse de quem o potro viera, muitas tramas poderiam vir à tona, e a identidade da mãe do animal, Margarida, seria revelada. E isso Honório não podia permitir. Margarida, com sua alma em frangalhos, percebia cada passo do capataz. Cada olhar furtivo de Honório para o potro era uma estocada em seu coração. Ela não podia arriscar que algo acontecesse ao animal. Era seu elo, sua esperança, a última parte viva de um segredo que a consumia. Quando Anselmo saía para suas entregas, ela encontrava um jeito de se aproximar. Deixava um punhado de capim fresco na baia do potro, passava a mão em sua crina macia, limpava uma pequena ferida com um pano úmido e ervas que colhia no campo. Seu toque era leve, quase um carinho de mãe, e ela sentia um alívio misturado com dor toda vez que o animal encostava a cabeça em sua mão. Era um amor silencioso, um ato de proteção que ela oferecia na penumbra, sem que ninguém, nem mesmo Anselmo, percebesse a profundidade de seu gesto. Mas Honório não era homem de esperar. A paciência não fazia parte de sua natureza bruta. Ele queria o potro e queria logo. Uma noite, enquanto Anselmo dormia pesado no rancho da venda, Honório e 2 de seus peões de confiança se aproximaram. O plano era simples: sabotar a rédea do animal, soltá-lo no meio da noite e fingir que havia fugido. Mas Honório queria mais. Queria desestabilizar Anselmo, fazê-lo perder a fé na própria capacidade de cuidar. Ele planejava também cortar as correias das mulas de Anselmo, atrasando sua viagem e talvez até roubar algumas de suas provisões. Tudo para mostrar ao tropeiro quem mandava, quem tinha o poder. Margarida, que havia se levantado para beber água, viu as sombras se movendo. Sentiu o frio na espinha, o pressentimento ruim. De longe, espiou Honório e seus homens se esgueirando em direção aos animais. Seu coração disparou. Não podia deixar. Rapidamente, ela acendeu uma pequena lamparina, fez barulho na cozinha, deixando cair uma panela de propósito. O som metálico ecoou na noite. Honório e os peões, assustados, se viraram. Quem está aí? Honório rosnou a mão no punhal. Margarida, tremendo, apareceu na porta. Sou eu, senhor. Fui pegar um pouco de água. Perdão pelo barulho. O capataz a encarou com raiva.
mas não havia prova de nada. Ele sabia que o plano havia sido estragado por pouco. Com um grunhido, Honório e seus homens se afastaram, furiosos. Anselmo, embora não tivesse ouvido o barulho da panela, sentiu a perturbação no ar. Quando Margarida voltou para o quarto, ele se levantou, caminhou até o potro. Acariciou sua crina, olhou ao redor. Algo não estava certo. Aquela mulher, Honório, o potro. Uma teia se formava, e Anselmo sentia que estava no centro dela. Honório era um inimigo implacável, e o potro, que agora significava tanto para ele, estava em sério perigo. Anselmo sentiu o peso da solidão, o fardo de proteger aquele animal de um homem poderoso e sem escrúpulos. Ele sabia que a luta seria dura, e que, mais uma vez, ele estava sozinho contra o mundo. Honório Vidal, com a face retorcida de fúria e o olhar de raposa faminta, não conseguia mais conter sua impaciência. O tropeiro Anselmo havia escapado de suas garras, e o potro de pelagem rara ainda trotava ao lado daquele homem teimoso. Honório sabia que precisava de um plano audacioso, algo que não desse margem para falhas. Ele andava de um lado para outro no pátio da estância, os passos pesados levantando poeira, enquanto seus capangas o observavam em silêncio. A próxima parada de Anselmo seria em uma venda maior, mais movimentada perto de uma vila. Ali, em meio ao burburinho de gente e animais, seria mais fácil agir, aproveitar a distração, um descuido na guarda. Ele pensava em simular um roubo de gado para afastar Anselmo, ou talvez causar uma briga, uma confusão generalizada, para que o potro pudesse ser levado sem que ninguém percebesse a tempo. O capataz sorria com malícia, imaginando o animal valioso em suas mãos, já sonhando com o dinheiro que faria vendendo-o aos imperiais. Margarida, com o coração batendo descompassado no peito, percebeu a mudança no ar. Honório não era mais um perigo distante, era uma sombra que se aproximava, mais densa e ameaçadora a cada dia. Ela via o capataz conversar em voz baixa com homens de má fama, via seus olhos brilharem com uma ambição doentia. O potro, seu elo precioso, estava em perigo iminente. Ela sabia que precisava alertar Anselmo de uma forma mais direta, mas sem que a verdade sobre o filho, sobre o bilhete, viesse à tona. A culpa a apertava, um nó na garganta, mas o amor materno que sentia pelo potro, pela lembrança do seu pequeno, era mais forte que o medo. Uma tarde, Margarida chamou a dona da venda, a senhora Odete, uma mulher de respeito e de bom coração. Minha senhora, começou Margarida, a voz baixa e urgente, eu tenho um pressentimento ruim. Aquele capataz Honório, ele tem olhado o potro do tropeiro Anselmo com maus olhos. Ele não vai desistir. Peço-lhe, por caridade, que avise o senhor Anselmo. Diga-lhe para ter cuidado para não confiar em ninguém que o animal está em perigo. A senhora Odete, que já não gostava dos modos brutos de Honório, anuiu com a cabeça, a testa franzida em preocupação. Pode deixar, prenda. Direi a ele assim que chegar. Margarida sentiu um pequeno alívio, mas sabia que não era o suficiente. O segredo que carregava era pesado demais para ser confiado a meias palavras. Anselmo, por sua vez, sentia a tensão no ar. Aquele bilhete anônimo de Margarida o havia deixado em alerta. E a conversa com a senhora Odete, que lhe repetiu o aviso da prenda com a voz carregada de preocupação, confirmou suas desconfianças. Honório Vidal era uma cobra, mas a cada dia que passava, Anselmo notava algo mais. O jeito que Margarida cuidava do potro, sua gentileza discreta, a força que ela mostrava mesmo quando tentava se esconder. Ele via o carinho com que ela afagava o animal, a preocupação em seus olhos quando Honório se aproximava. Uma estranha conexão que ele tentava negar começou a nascer em seu peito. Seus muros, antes tão altos e inabaláveis, começavam a rachar, tijolo por tijolo. A curiosidade sobre aquela mulher, sobre sua bondade, sobre o que ela escondia, crescia em seu coração, misturando-se com a atração que ele tentava, em vão, sufocar. Os olhares deles se cruzavam, um segundo a mais, um arrepio na pele, e ela sentia seu corpo tremer, a respiração suspensa, o fascínio por aquele homem forte e distante.
Margarida, em seus momentos de solidão, remoía a verdade. A mentira que sustentava era como uma brasa em seu peito. Proteger o potro, sim, o animal que ela via como um substituto, um elo vivo com o filho que ela havia entregue. Reparar seu passado de alguma forma, amenizar a culpa que a consumia. Ganhar o perdão, talvez não de Anselmo, mas de si mesma. Era tudo o que ela queria, tudo o que ela buscava. E a cada dia, vendo Anselmo cuidar do potro, vendo a forma como ele parecia amolecer perto do animal, ela sentia uma ponta de esperança, um fio de luz no meio de sua escuridão. Mas o segredo, aquela verdade dolorosa, ainda estava ali, pesado, esperando o momento de vir à tona. A tensão atingiu seu pico. Anselmo, cansado das ameaças de Honório, decidiu que não podia mais seguir as rotas comuns. Ele pegaria um caminho mais isolado, mais perigoso pelas coxilhas desertas para proteger o potro. Era uma decisão arriscada, que o tornaria mais vulnerável aos perigos do Pampa, mas ele sentia que não tinha escolha. Margarida, ao saber da decisão de Anselmo, sentiu um frio na espinha, mas também uma determinação que a surpreendeu. Ela não podia deixá-lo ir sozinho. Não podia deixar o potro desprotegido. Custasse o que custasse, ela o seguiria. Seu destino estava entrelaçado ao dele, e ao daquele potro de pelagem rara, que carregava em si a promessa de um futuro e o eco de um segredo. Anselmo, com o rosto endurecido pela decisão, partiu antes do amanhecer. Ele não seguiria a rota conhecida, nem os caminhos batidos pelos tropeiros. Em vez disso, embrenhou-se em uma parte mais selvagem do Pampa, entre coxilhas altas e matos cerrados, onde o perigo espreitava em cada sombra. O potro de pelagem rara trotava junto às suas mulas, a cabeça erguida, os olhos atentos. Margarida, que não dormira, esperou que a luz do dia apenas despontasse para também deixar a venda. Seu coração batia forte, um tambor de coragem e medo. Ela não sabia como o seguiria, mas sabia que tinha que ir. Encontrou um carreteiro que ia para a mesma direção, ofereceu-se para ajudar com a comida em troca de carona e seguiu o rastro de Anselmo, mantendo-se a uma distância segura, os olhos fixos na poeira que o tropeiro levantava. Honório Vidal, porém, não era homem de desistir. Sua raiva e sua cobiça eram como labaredas que o impulsionavam. Mal soube que Anselmo havia partido por um caminho diferente, reuniu seus capangas mais brutos. "Aquele potro será meu", ele rosnou, a voz grave, "e o tropeiro vai aprender a não cruzar meu caminho." Eles se lançaram à perseguição, cortando o Pampa com uma fúria desmedida, determinados a alcançar Anselmo, tomar o animal e silenciar qualquer segredo que pudesse vir à tona. O capataz, montado em seu cavalo escuro, parecia uma sombra má seguindo o rastro de Anselmo. A jornada de Anselmo era um desafio a cada passo. O terreno, acidentado e traiçoeiro, exigia cuidado constante. Animais selvagens espreitavam nas moitas, e o frio da noite cortava os ossos. Ele sentia o perigo em cada canto, a sensação de que estava sendo caçado. A cada sussurro do vento, a cada galho seco que estalava sob os cascos de suas mulas, Anselmo virava a cabeça, o corpo tenso, a mão sempre pronta para o revólver. Estava em desvantagem, sozinho contra as intenções de Honório e os perigos do próprio Pampa. Margarida, escondida na carroça do carreteiro, observava-a tudo. Via a tensão nos ombros de Anselmo, a forma como ele protegia o potro. Seu coração se apertava de preocupação. Uma tarde, enquanto passavam por um trecho estreito e pedregoso, Honório e seus capangas surgiram de repente, bloqueando o caminho de Anselmo. "Ora, vejam só quem encontramos!" Honório bradou, um sorriso cruel no rosto. "O tropeiro e seu animal de estimação." O confronto era inevitável. Anselmo sacou o revólver, mas eram muitos contra um. Margarida agiu sem pensar. Com um grito repentino, ela jogou um saco de provisões, que estava na carroça do carreteiro, na direção dos cavalos dos capangas, bem no meio da passagem estreita. O saco se rompeu, e farinha, grãos e alguns potes de barro se espalharam, causando um estrondo. Os cavalos, assustados pelo barulho inesperado e pela farinha que voou em seus olhos, empinaram e recuaram, desorganizando a formação dos homens de Honório. "O que foi isso?"
gritou Honório furioso, enquanto seus homens tentavam controlar os animais. A confusão deu a Anselmo os segundos preciosos de que precisava. Com um grito, ele esporeou seu cavalo e o potro, abrindo caminho por entre a desordem, e desapareceu na curva da coxilha. Margarida observou, o coração aos pulos, a respiração suspensa, o olhar fixo em Anselmo enquanto ele se afastava. Anselmo, já seguro a uma certa distância, olhou para trás. Viu Honório praguejando, tentando reorganizar seus homens, e a fumaça de farinha que ainda pairava no ar. Aquele barulho, aquela confusão repentina. Ele sabia que não tinha sido um acidente. O tropeiro sentiu um arrepio. A ajuda viera daquela prenda misteriosa, que o seguia de longe. Embora contrariado por aceitar ajuda e ainda desconfiado, Anselmo não podia negar o que havia acontecido. Ela o havia salvado, a ele e ao potro. A presença dela, por mais que o perturbasse, era útil, e ele sentia que, por enquanto, ele a precisava por perto. Venha, prenda, ele murmurou para si mesmo, olhando para o caminho que ela seguiria. A jornada, ele sabia, seria longa e talvez pela primeira vez em muito tempo ele não estaria tão sozinho. O Pampa, que um dia era vasto e imponente, de repente virou um mar de chumbo e fúria. Uma tempestade de inverno, daquelas que cortam a alma, desabou sem aviso. O vento, antes apenas um assobio, agora uivava como um lobo faminto, trazendo consigo uma chuva tão gelada que parecia agulhas. Anselmo e Margarida, que seguiam caminho em meio à desolação, viram-se obrigados a buscar abrigo. Por sorte, ou desígnio, avistaram um rancho velho e abandonado, suas paredes tortas, mas ainda de pé, oferecendo um refúgio precário contra a ira do céu. Lá dentro, a escuridão era quase tão densa quanto a neblina lá fora. O cheiro de terra úmida e madeira velha preenchia o ar. O potro, assustado com o trovão que retumbava lá fora, encolheu-se perto de Anselmo, tremendo. Margarida, com a agilidade de uma prenda acostumada aos rigores do campo, acendeu uma pequena fogueira com gravetos secos que encontrou no canto do rancho. A chama bruxuleante dançava, pintando sombras na face de Anselmo, que estava molhado e exausto. "O senhor está gelado", Margarida murmurou, a voz suave, mas firme, sem pedir permissão. Sem esperar resposta, ela se aproximou, tirou um lenço de algodão do bolso e começou a secar o rosto dele com um cuidado que o surpreendeu. As mãos dela, pequenas e fortes, roçaram sua pele, e Anselmo sentiu um arrepio não de frio, mas de algo que há muito tempo não sentia. Seus olhos se encontraram no brilho da fogueira, e por um segundo, o mundo lá fora, a tempestade, o perigo de Honório, tudo sumiu. Havia apenas o calor do fogo, o cheiro de fumaça e a proximidade desconfortável, quase elétrica dos dois. Ele, ferido em um dos braços por um galho durante a fuga apressada, observava-a. Margarida, sem dizer uma palavra, pegou algumas ervas que sempre carregava em um pequeno saquinho, amassou-as e aplicou sobre o corte, cobrindo-o com um pedaço de pano limpo. Seus dedos roçaram a pele dele de novo, e uma faísca, sutil e potente, pareceu saltar entre eles. A respiração de Margarida suspendeu-se, e ela sentiu o coração bater mais forte, uma batida descompassada que ecoava em seus ouvidos. Aquele homem tão forte e fechado estava ali, vulnerável em sua presença, e ela sentia uma mistura estranha de medo e um fascínio que a puxava para mais perto. A guerra, ela tira tudo da gente, Anselmo disse de repente, a voz rouca, quebrando o silêncio pesado. Ele olhava para o fogo, mas seus olhos pareciam ver as labaredas do passado. Deixa a gente sozinho, com a alma seca como a terra depois de uma seca braba. Ele falou da solidão, da perda da família, da dor que o fez jurar nunca mais se apegar a nada. Margarida escutava, o coração apertado. Ela sentia a profundidade da dor dele, e a sua própria culpa parecia pesar ainda mais. Todos temos nossas escolhas difíceis, senhor Anselmo, ela respondeu, a voz quase um sussurro sem desviar o olhar do fogo. E nem sempre podemos voltar atrás para consertar. Mas o amanhã sempre chega. Ela pensou no seu segredo,
na criança que entregara, na culpa que a consumia. Não podia falar a verdade, não ainda, mas podia oferecer um pouco de conforto, um mate quente que preparou com a pouca erva que tinham. Anselmo aceitou o mate, os dedos roçando os dela de novo, um toque que parecia durar um segundo a mais. Ele sentiu o olhar dela, intenso, fixo nele, e percebeu a bondade, a força silenciosa que Margarida carregava. Os muros que ele havia erguido em seu coração, tijolo por tijolo, começavam a rachar sob o calor do fogo e da presença dela. A tensão, antes um medo, agora se transformava em uma atração inegável, um respeito mútuo que florescia no meio daquela tempestade. Ele não estava mais tão só. A tempestade de inverno havia acalmado seu furor, mas o Pampa ainda respirava pesado, coberto por um manto úmido e frio. Anselmo e Margarida deixavam o rancho abandonado, os corpos ainda sentindo o rigor da noite gelada. Mas o coração de Margarida carregava uma nova chama, acesa na proximidade forçada com o tropeiro. O potro, um rastro de luz em meio à paisagem cinzenta, seguia-os de perto. A crina molhada pelo sereno, os olhos alertas. Mal haviam dado os primeiros passos na coxilha, a tranquilidade foi quebrada por um grito rouco que rasgou o ar. Aí estão eles! Peguem o bicho! Honório Vidal, com sua figura bruta montada num cavalo escuro, surgiu de trás de um capão de mato, acompanhado por 3 capangas. Os olhos do capataz brilhavam com uma malícia faminta, fixos no potro de pelagem rara. A ameaça, que parecia ter ficado para trás, agora se materializava bem à frente deles, mais perto e mais perigosa do que nunca. Margarida sentiu um frio na espinha, um pânico gelado que a fez prender a respiração. Seu coração disparou, batendo forte no peito como um tambor. Honório queria o potro, e ela sabia que o potro era o elo mais precioso com seu segredo, com a lembrança de seu filho. Anselmo, num movimento rápido e preciso, puxou o revólver da cintura, colocando-o em punho. Não deem mais um passo! Ele bradou a voz grave e firme, um comando que parecia vir das entranhas da terra. O potro, assustado com o tumulto, empinou relinchando, e se encolheu atrás de Anselmo, buscando proteção. Os capangas de Honório avançaram, cercando-os. Um deles tentou laçar o potro, mas Margarida agiu antes de pensar. Com a agilidade de quem conhece os perigos do campo, ela pegou um pedaço de pau que estava no chão e o arremessou com força contra o laço, desviando-o do alvo. O laço caiu no chão e o capanga praguejou. Anselmo, surpreso com a atitude dela, lançou-lhe um olhar rápido de surpresa e reconhecimento. Margarida sentiu a adrenalina correndo em suas veias, o medo se misturando a uma coragem que ela não sabia que possuía. O confronto se tornou violento. Anselmo lutava com a força de um touro, disparando tiros de advertência, defendendo o potro com sua própria vida. Mas eram muitos contra um. Margarida não ficou parada. Ela pegou pedras do chão e as atirou nos capangas, gritando para distraí-los, protegendo a retaguarda de Anselmo. Um dos homens de Honório tentou derrubar Anselmo do cavalo, e Margarida, num ato impensado, correu para ajudar. Ela se jogou contra o capanga, desequilibrando-o. O homem furioso a empurrou com força, fazendo-a cair na terra molhada. Anselmo, ao ver a cena, sentiu uma fúria selvagem. Ele se virou, e com um golpe certeiro, nocauteou o capanga que havia machucado Margarida. No calor da batalha, seus olhares se cruzaram novamente. Margarida, levantando-se com dificuldade, viu nos olhos de Anselmo não apenas a raiva do guerreiro, mas uma preocupação que a fez prender a respiração. Um toque acidental quando ela tateou por uma pedra e sua mão roçou a dele, pareceu elétrico, apesar do perigo iminente. Ela sentiu a força do controle que ele exercia sobre a situação, e a mistura de medo e um fascínio estranho a invadia, uma sensação de que ele era o único que poderia protegê-la. Honório Vidal, vendo seus homens em desvantagem e o tropeiro mais determinado do que nunca, rosnou de raiva. Não acabou o tropeiro, esse potro ainda será meu, ele gritou, a voz carregada de ódio, antes de esporear seu cavalo e fugir com os capangas restantes, que se arrastavam feridos e desorganizados. Ele se virava para trás, os olhos prometendo vingança,
percebendo a força daquela união inesperada. Anselmo e Margarida ficaram ali, ofegantes, sujos de terra e com o coração aos pulos. O silêncio que se seguiu à partida de Honório era quase tão pesado quanto o barulho da briga. O potro, finalmente seguro, se aproximou de Anselmo, encostando a cabeça em seu braço como se agradecesse. Anselmo abaixou o revólver, os músculos tensos se relaxando aos poucos. Ele olhou para Margarida, que o encarava com os olhos marejados, mas com uma força que ele nunca imaginou. A senhora é corajosa, Anselmo murmurou, a voz ainda rouca, a surpresa evidente em seu rosto. Margarida sentiu o calor subir ao seu rosto, as palavras dele a atingindo como um bálsamo. O toque de suas mãos, ao se ajudarem a levantar, se prolongou por um segundo a mais. Ela sentiu que, naquele instante, algo havia mudado entre eles. Anselmo não estava mais sozinho, ela percebeu, e Margarida, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma forte esperança. Talvez sim, ela pudesse merecer ser amada e perdoada. O vento do Pampa, agora mais manso, parecia sussurrar promessas de um novo começo. O sol da manhã, já mais manso, filtrava por entre as copas das árvores, espalhando luz e calor sobre o Pampa. Anselmo furtado, que antes mantinha distância e um rosto fechado como a noite, agora aceitava a presença de Margarida ao seu lado. A briga com Honório e a coragem dela haviam quebrado uma barreira invisível. Não havia mais a desconfiança que os separava, mas sim um reconhecimento silencioso, um respeito que crescia a cada passo. Eles seguiam viagem, o ar entre eles agora mais leve, carregado de palavras não ditas, mas de sentimentos que começavam a desabrochar. As conversas, antes breves e formais, se aprofundaram. Enquanto preparavam o mate nas paradas ou acendiam o fogo para o jantar, eles compartilhavam pedaços de suas vidas. Anselmo, com a voz mais mansa, falava da beleza do Pampa, da dureza da vida de tropeiro, de como o horizonte era seu único lar. Margarida, com a delicadeza que lhe era peculiar, contava sobre sua infância em um rancho modesto, sobre o bordado que aprendera com a mãe, sobre a saudade de um tempo mais simples. Cada palavra era uma ponte, construindo a confiança que Anselmo jurara nunca mais sentir. Ele se via pela primeira vez em muito tempo, baixando a guarda, permitindo-se ouvir, permitindo-se estar perto. O potro, que havia sido o motivo de tantas aflições, agora era o centro de seus cuidados, um elo vivo que os unia. Crescendo a cada dia, mais forte e mais esperto, ele era a prova de que a vida, mesmo depois de tanta dor, podia seguir em frente. Eles o cuidavam juntos com uma ternura que Margarida reconhecia como um carinho de mãe. Anselmo passava a mão em sua crina, limpava seus cascos, falava com ele em sussurros. Margarida observava, o coração apertado de uma dor boa, vendo nele a promessa de um futuro que ela ousava sonhar. Aquele potro era um símbolo, uma semente de esperança plantada na terra seca de seus corações. Os olhos de Anselmo, antes tão distantes, agora buscavam os de Margarida, demorando-se neles um segundo a mais do que o necessário. Ela sentia a força daquele olhar, um calor que subia ao seu rosto e fazia seu corpo tremer por dentro. Os sentimentos de Anselmo por ela se tornavam inegáveis, não apenas para Margarida, mas para ele mesmo. Depois de tanto tempo fugindo do amor, do medo de perder de novo, ele se permitia sentir um convite perigoso, mas irresistível. Um toque acidental de mãos ao pegar o mesmo cantil ou ao ajeitar a coberta do potro fazia a pele dela formigar e a respiração de Margarida suspender. Ela sentia a atração dele, a força de seu controle, e, ao mesmo tempo, um fascínio que a puxava para mais perto, misturado a um medo profundo de que ele descobrisse seu segredo. Margarida também se apaixonava por aquele tropeiro de olhos marcados e coração ferido. Ele era forte, justo, e por baixo da casca dura carregava uma bondade que a derretia. Mas o peso do segredo, aquele filho entregue, a culpa que a consumia, era uma barreira. Ela sentia que não merecia aquele amor, não antes que a verdade viesse à tona,
O receio de ser julgada, de perdê-lo depois de tê-lo encontrado, a impedia de se entregar por completo, de deixar seu coração livre para amar. Foi com essa mistura de esperança e angústia que eles se aproximaram de uma pequena vila, onde o burburinho de uma festa já podia ser ouvido de longe. A venda principal estava enfeitada, e a música de uma gaita e um violão convidava a todos para um fandango. O cheiro de churrasco e de flores silvestres preenchia o ar, e a alegria do povo contrastava com a tensão silenciosa que Margarida carregava no peito. Anselmo, com um sorriso raro, sentiu que talvez tivesse encontrado um porto seguro, um lugar onde seu coração cansado pudesse finalmente descansar. Mas Margarida sabia. Aquele fandango, aquela festa alegre, seria o palco. A verdade era uma barreira que precisava ser derrubada, e ela sentia no fundo de sua alma que a hora de enfrentar seu passado estava mais próxima do que ela imaginava. O vento do Pampa, agora, parecia sussurrar o nome do segredo, pronto para revelá-lo a todos. Se esta história tocou seu coração como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.